Carlos Sousa e a Great Wall Motors repetem a dupla para a 35ª edição da mais famosa prova de todo o terreno do mundo. O Dakar continua na América do Sul, mas o piloto português e a Great Wall fizeram os testes de preparação no deserto de Marrocos. Oportunidade única para uma grande entrevista onde o piloto aborda os principais momentos de uma carreira de 25 anos. Ok, Carlos Sousa, podemos dizer o mais bem-sucedido piloto português de todo o terreno. Depois de todos estes anos, o Carlos vê-se aqui num papel quase líder em termos de experiência da equipa Great Wall no Dakar. Vamos aqui fazer uma espécie de retrospectiva da carreira do Carlos. Uma carreira que começa, curiosamente, numa marca que diz muito ao público nacional do todo terreno, o MM, não é? Na tua juventude, Carlos, tu tinhas um MM e foi com esse mesmo carro do dia-a-dia que deste os seus primeiros passos. Velhos tempos. Foi o meu primeiro carro quando tirei a carta de condução, aos meus 18 anos. Aí tive era um 494, aqueles MMs Cornil, que me levou a tudo isto, ou seja, toda a minha vida, toda a minha fase das decisões na vida. Então, aos 18 anos, 20 anos, aos 30 anos, costuma-se dizer que a pessoa já escolheu a sua profissão e até aos 40 anos tem que vingar e a partir dos 40 anos já não muda muito. Mas a verdade é que eu acho que isso mudou a minha vida toda. Mudou a minha vida como pessoa, mudou a minha vida como empresário, como piloto, enfim, abriu-me. Como é que uma pessoa pode pensar que o seu primeiro carro, quando tira a carta de condução, a sua primeira experiência de vida o leva a mudar todo o seu futuro? Todo o seu futuro foi feito em função daquilo. Repara que eu não fiquei nem nos negócios de família, não segui nenhuma dos meus nós somos 4 irmãos, praticamente todos têm curso, à exceção de eu que não fiz o curso, que não fiz nenhum curso superior, porque tinha uma paixão enorme por carros e achava que podia fazer qualquer coisa. E realmente foi o que aconteceu. Foi o primeiro carro, comecei os primeiros passeios nos clubes, na altura o Clube Todo Terreno, o Clube Aventura. Eu passei por todas as fases do Todo Terreno em Portugal, não na era Megre, do Tuxa, do Caiado, todos esses que fizeram nome e foram ao Dakar. Não foi essa altura a mim, foi a geração que se seguiu a esses ilustres que também tiveram com os OMMs nas primeiras edições do Dakar. Curiosamente, estamos a falar ali numa altura da tua vida, juventude, onde, e se calhar nem todas as pessoas sabem, tu passaste pelos comandos, não é? Quando o serviço militar. Eu estava, o carro que eu tinha, o OMM na altura, era o carro que eu me deslocava para Santa Margarida. Eu estava nos comandos, estávamos no 84º curso, 87º curso de comandos, e foi o carro que eu usava para me deslocar, para ir para Santa Margarida, que é onde eu estava. Foi uma fase também muito importante da nossa vida. Foi um serviço militar duro, mas que eu pensava, já que tinha que fazer serviço militar, achava muito interessante fazer numa força especial, seja fuzileiros, seja paraquedistas, seja comandos. Eu, paraquedistas, tinha algum problema das altitudes, nunca me dei muito bem com as altitudes. Curiosamente, depois nos comandos tivemos que fazer uma série de rapel, de descida de pontes, de helicóptero, aquelas coisas todas. Tiveste que perder o medo à força. Então tive que perder o medo à força, porque nós só conseguimos completar o curso de comandos se fizéssemos todas as fases do programa e do curso de comandos. E assim fui eu, o ilustre furriel dos comandos, da 124, e foi mais uma grande experiência de vida, no aspecto de dureza, no aspecto
de psicológico e tudo foi bastante duro, que acho que passei muito bem. Curiosamente, isso poderá ter moldado então, tal como tu dizes, um bocadinho a tua personalidade para o desporto e para, nomeadamente, o todo-terreno, que é, como toda a gente sabe, uma modalidade onde o piloto tem que ter uma grande capacidade física e, sobretudo, psicológica para suportar estas exigências. Uma prova de 15 dias, eu ouvi os mais variados comentários, que há provas mais duras, que há isto, que há aquilo, mas uma prova de 15 dias, para um piloto que queira fazer tudo bem, queira estar sempre no grupo da frente, tem muito de ação psicológica. Repara que eu, quando faço os primeiros anos, e eu tenho que aqui falar de César Branco, quando eu faço o primeiro Dakar e ele puxa e estava tudo depositado em mim, ou seja, havia uma ou duas pessoas que acreditavam no projeto Dakar e todas as outras estavam à espera quando é que eu falhava. Ou seja, se era o primeiro dia, se era o segundo, se era o terceiro. Repara que a minha primeira vez que eu venho a Marrocos, que é porta da África, é num Dakar em 96. De um momento para o outro eu vejo-me numa realidade que eu não conhecia. Eu andava ali pela Europa, conhecia alguns países da Europa, o que todo o comum de cidadão conhece, Espanha, um pouco mais França e ali para aqueles países. De um momento para o outro vou para uma realidade diferente. Eu chego a Marrocos, o primeiro Dakar, eu faço quase sempre de tenda, campismo, não sei o quê, porque tinha algum receio de me afastar dos bivouacs, não conhecia Marrocos, não sabia que havia hotéis, não sabia que havia nada. Naquela altura já havia zonas, já havia sítios de turismo e tudo. E então eu vou para uma realidade completamente diferente. E chego à África e chego ao Dakar num teste que é a primeira prova que eu faço da África, a primeira prova mais de um fim de semana. Tinha feito os campeonatos nacionais em Portugal, que gostava tanto e ainda hoje gosto. Tinha feito e tinha pouca experiência de deserto. E então isto leva-me para uma história, quem é que eu vou falar? Vou marcar, vou ver se o engenheiro Zé Megre me recebe e para ver se me dá algumas explicações do que é o Dakar, do que é aquelas coisas todas. E lá estou eu, sentado com o Zé Megre. Ele disse: senhor, venha lá ter comigo, aquela personagem, e eu, imagina, o Anão e o Golias. Então eu sentia-me ali uma peça mínima, extremamente satisfeito, honrado de ele me ter permitido que eu me sentasse com ele para falar de Dakar. E vou transcrever algumas frases. Ele dizia assim: então, eu, primeiro, engenheiro Zé Megre, eu não sou engenheiro, trato-me por Zé. Claro que para mim, eu era um jovem, não posso tratar Mas tudo bem, lá consegui passar aquela fase, Zé Megre. Então diga-me, dizia-me ele assim, então diga-me lá qual é a sua experiência da África e da areia e daquelas coisas. Bem, a minha experiência que eu tenho, sei, o Ponta Telha, andar ali na praia do Mec, não sei o quê. Você está completamente maluco, você nem sabe no que é que se vai meter. Mas está bem, você e que você está a fazer tudo ao contrário. Primeiro faz as provas de Marrocos, da Tunísia, uma aproximação ao deserto. E só depois é que vai para o Dakar. Você não está a ver no que é que se vai meter. Eu disse: pois é, mas olha, não tenho volta a dar. Já está feito. Jovem, teimoso, como era. Está feito. A inscrição está feita, eu vou mesmo fazer. Bem, está bem. Não sei, fazem tudo ao contrário, mas lá me deu e depois as suas explicações. A nossa relação cresceu muito a partir daí, mas tínhamos uma relação eu tive sempre algum respeito da forma como o abordava, mesmo depois de ser campeão, de acabar o Dakar, de fazer as provas dele. Para mim era sempre, já que ele não tratava por engenheiro, era o Sr. Zé Megre. E eu gostava muito de tratar por Sr. Zé Megre. Tinha um respeito enorme por ele, era uma pessoa muito competente, organizou provas fantásticas, fez o Dakar, com outras pessoas. Não sei o que é que se passou no Dakar, há muitas histórias, não sei o que é que se passou com as equipas, é irrelevante para aqui, mas achei que ele tinha uma capacidade de leitura das provas, dos regulamentos, da construção do fenómeno muito à frente do que se fazia na altura, mesmo em termos internacionais. Estava muito bastante respeitado, inclusive pelas principais figuras do todo-terreno internacional, não é? Pilotos, organizadores, toda a gente respeitava o Zé Megre. Como piloto não foi, e depois nós tivemos a nossa picardia. Ok, eu vou para o Dakar e então tinha a cabeça a prémio, porque eu vou contra muitas decisões. Eu faço o Dakar, no primeiro ano eu faço com dinheiro, com capitais próprios, com dinheiro meu. Sim. Eu
faço o Dakar e toda a gente dizia que era errado, que era uma prova que não valia a pena, que era uma prova fora do país, que não tinha retorno, não sei o que mais. E foi engraçado as coisas como mudaram na Mitsubishi, como mudaram aquelas coisas todas. E eu vou contra todos e eu sei que o César Banco me liga a meio do Dakar e diz assim, agora sim, já é um pouco mais do meio do Dakar, agora sim, faças o que fizeres, já está bem, já está feito, mesmo que tenhas um problema, já a coisa está feita. Claro que não foi, nós fomos até ao fim, mantive. E depois, esta é que é a parte psicológica e a parte de fazer um Dakar. Tens uma prova de 15 dias, tens que andar no grupo da frente, mas não podes partir. Tens que andar no grupo da frente, mas não podes ter acidentes. Porque tens uma série de pessoas que, os investimentos que fizeram em ti, repara, nas equipas oficiais, tu tens 4 carros. 4, 5 carros. Não é por acaso que tens 4 ou 5 carros. As equipas sabem que dos 4, 5 pilotos é normal haver baixa quase de metade. Claro. Tem que haver uma alternativa. Tem que haver alternativa. Claro. Eu representava uma série de patrocinadores, representava uma marca, representava a Mitsubishi Portugal, representava uma série de patrocinadores. Era só eu. Ou seja, imagina que tu investes uma pipa de massa, claro, fazes um dia e vens-te embora no primeiro dia. É um desastre. Para ti todos, e para toda a para gente mim e para toda a gente. Todos os meus Dakars foram feitos com essa noção que eu não podia. Há aqueles dias que nós dizemos assim, hoje desliguei, mudamos o switch e é tudo a fundo. Há dias que apetece, mas depois quando estás no carro e começas uma loucura, 2 loucuras, refreias um pouco os ânimos e dizes assim, espera aí que não sou só eu, está tudo aqui, toda a gente está na expectativa de ter o máximo de retorno. E foi esses os meus Dakars todos. Só falando um bocadinho dessa postura, e depois podemos voltar outra vez à tua carreira, tu achas que hoje em dia os Dakar estão cada vez mais provas de sprint e menos de gestão e de controle, como eram nessa fase do Dakar africano e nessa década de 90, onde de facto era preciso gerir muito bem as provas? Acho que deveríamos fazer, para já, uma diferenciação entre o Dakar africano e o Dakar África e da América do Sul. O Dakar africano, para mim, continua a ser mais perigoso, mais duro. O Dakar da América do Sul é igualmente duro, outro tipo de dureza. E repara que tem havido menos acidentes, felizmente, menos mortes, menos acidentes graves, um pouco menos duro e menos perigoso. Se me perguntares entre um e outro, acho os dois fantásticos. Continua a ser uma prova de 15 dias. E repara que eu digo sempre 15 dias. 15 dias é diferente de uma prova de fim de semana, ou diferente de uma prova de 4 dias ou 5 dias. E depois temos outro problema. O Dakar é uma prova que é feita uma vez por ano. Se tu falhares naquele ano, tens que esperar um ano inteiro para mostrares que continuas a ser bom. Pois. E que o que aconteceu em 1 ou 2 dias tu podes... ou seja, e isso é dramático. Isso é o que faz um piloto continuar a ter ou não carreira. E eu pensava muito nisso, quer dizer, se eu estrago este ano, não sei se haverá para o próximo ano. E isso foi, talvez, o aspecto menos bom. Todos os meus contratos eram feitos ao ano, ou seja, vamos ver este ano para o ano logo ver. E isso talvez tenha sido o maior impeditivo para que nós tivéssemos um Carlos Sousa à partida para ganhar um Dakar. Tinha que ser um projeto a 3 anos, 5 anos. Nós tivemos... com o Team Lagos tivemos uma fase ótima, mas ninguém ia esperar que o Dakar fosse anulado. Eu estava na melhor posição para, no espaço de 3 a 5 anos, poder ganhar um Dakar. Isso acabou. E foi aí que acabou também a minha carreira. Também a idade não era a mesma, e achava que estávamos no topo. Numa fase onde, de facto, exato, precisavas te dedicar. E achava que não conseguia já fazer a diferença. Ou seja, depois de estares na Volkswagen, depois de estarmos naquela equipa, tudo o resto passavam a ser as outras equipas. Exato. Ou seja, e eu lembro-me, e vou aqui fazer um à parte, sim, eu falava muito com o Sven Quant, antes para lhe dar o apoio do Dakar que ia ser feito, não sei o que, e o Quant sempre dizia, tu vais ver este ano, vamos ganhar. E eu dizia, Sven, enquanto a Volkswagen tiver, tu não ganhas nenhum Dakar. E ele assim, tu vais ver. E tínhamos este tipo de conversas. E as pessoas podem... eu sou a pessoa, acho que sou uma pessoa de bom trato.
Mas o dizer determinadas coisas não quer dizer que a pessoa continua a não ser de bom ou mau trato. Claro. O Senna às vezes não achava muita piada, mas eu não lhe estava a dizer. Eu dizia o que vinha de dentro. Tal como a Mitsubishi era a equipa mais forte. A Mitsubishi era a equipa mais forte. E quando nós chegamos à Volkswagen, a Volkswagen demora muitos anos a ganhar. Certo. Demora para aí cerca de 5 anos, com um budget incrível a ganhar. Não podemos nós, com um projeto meio amador, que as pessoas querem, Carlos Sousa é para ganhar, para ganhar. Eu ouço, as pessoas querem, mas eu sei que nós não tínhamos essa coisa. Tal como dentro da Mitsubishi havia a equipa A e a equipa B. Havia o Pajero, que era a primeira linha, havia a L200, que era um subsegmento. O subsegmento não podia ganhar um Dakar. Coisa que as pessoas nunca perceberam. E era difícil explicar. As pessoas não percebem, por exemplo, e nós já falamos dessa história de bastidores, de facto o público em geral tem muita dificuldade em perceber, por exemplo, que um Volkswagen Race Touareg de um piloto pode ser diferente do que um Volkswagen Race Touareg de um outro piloto, e tu tiveste essa noção. Repara, acontece na Fórmula 1 que é disciplina máxima, o piloto número 1 e ele tem por vezes soluções que o outro só tem na prova a seguir ou 2 provas depois. Isso acontece na Fórmula 1. Algo que ilustra bem essa diferença, o exemplo daquela prova onde de facto notaste de um dia para o outro uma diferença de comportamento enorme no teu carro? Eu posso até te explicar de outra maneira. Nós, quando foi o Dakar, e hoje, e ninguém pode ficar ofendido, quando nós temos a saída do Dakar Lisboa com a Volkswagen, o nosso carro era Galp, Volkswagen, TMN. Os carros de fábrica eram Mobil, BP, e eram os 4 carros de fábrica e o meu. E era realmente 4 carros e o meu. Houve um atraso na assinatura do nosso contrato da Lagos com a Volkswagen, porque eu estava com o João Lagos, estávamos todos, nós, quando iniciámos o contrato com a Volkswagen, os carros eram exatamente iguais. Quando passamos ao contrato, os carros eram dentro do possível idênticos. E essa pequena nuance foi logo uma pedra no nosso relacionamento com a Volkswagen na primeira prova na Baixa de Espanha. E talvez o Chris Nissan não me tenha compreendido bem. Eu, quando dizia as coisas, que tínhamos falado de uma coisa... Isto porque eu queria já quebrar aqui um tabu. Sim. Rápido. Sim. Que é as pessoas dizerem que os portugueses, enfim, facilitam mais, latinos, não sei o que mais. É indiferente. Eu relacionei-me com japoneses, com alemães, com dinamarqueses, com italianos, com franceses, não sei o quê. E há uma coisa que eu tenho que dizer. As pessoas, os humanos, são iguais. As pessoas podem ter mais rigor ou não no trabalho, e aí sim, eu estive na equipa dos alemães, eles são muito rigorosos, mais até que os franceses a trabalhar na forma, mas quando está em discussão palavras, quando está em discussão assuntos que se disse e não que se disse, o ser humano é todo igual, não tem nacionalidades. E isto eu queria deixar, que temos que deixar claro esta parte. As pessoas dizem, os portugueses dizem, não dizem, não é verdade. Toda a gente tem, independentemente da nacionalidade, toda a gente tem os seus momentos de fraqueza, é humano. E, portanto, eu queria só que as pessoas se apercebessem disso. Não há uns mais e outros menos. Isto depois no disse que disse, a forma humana é a mesma. Então, esta foi a primeira pedra no sapato. Mas repare, nós fizemos a primeira especial do Dakar. Ganhamos a primeira especial. Do Dakar em Portugal. Em Portugal, a primeira foi um espetáculo, com aquele povo todo, aquela coisa toda. Eu sempre tive uma preferência de percurso. Areia com árvores. Árvores eram os nossos campeonatos nacionais, portanto nós estamos super habituados. Toda a nossa técnica entre árvores desenvolveu a nossa pilotagem em Portugal. Os nossos campeonatos eram muito com travagens fortes, com arranques, com travagens, com árvores à direita, à esquerda. A primeira prova que foi ali em Troia era a mesma coisa. Exato. Árvores com areia. A parte da areia, que é aquela areia que não é dunas, que é uma areia rápida, tem uma técnica de condução, tal como as árvores. E eu senti-me naquela especial como peixe dentro d'água, ou seja, era a minha especial, estava o meu público, e só isso dá mais 20 cavalos de potência ao carro. E tínhamos um carro fantástico, o carro estava fantástico, era um bom carro. Nós ganhamos a primeira especial. Toda a gente me acusa que eu conhecia a especial, tinha feito batota, não sei o quê, mentira, não fiz batota. Inclusive os outros pilotos, certo? O Sainz disse, é o teu terreno e tal, ele tinha-lhe ganho 2 minutos e tal. Nós temos uma relação muito boa com o Sainz, não só de profissional, como de amizade, e além de mais é meu cliente na questão dos barcos. E tínhamos ali uma relação. Ele, tu conhecias o percurso, não sei o quê. Eu não conhecia o percurso, nunca houve provas ali. Mas areia e árvores era uma coisa que me dava gozo. Curiosamente, nós chegamos à última curva sem gasóleo, o nosso carro, 1 quilómetro depois, parou com falta de gasóleo. Portanto, foi
por um triz. Os carros consumiram muito mais na areia que estavam. Claro. E aí o rigor alemão, realmente, nós tínhamos o gasóleo para aquela, mas não deu, ficámos logo a seguir. 4 dias depois ganhamos outra vez em Marrocos. Exato, já não podia ser. E eu disse ao Chris Nissen, então foi outra vez sorte ou coisa não sei o que. Mas a história e o episódio mais giro, e para tu veres que as coisas não são iguais, são que nós, no primeiro dia, fazemos uma assistência fantástica no posto de Galp, que era o nosso patrocinador, Volkswagen, nós não sei o que mais. A Mobil Portugal, com a Mobil Europa, no segundo dia, proibiram completamente nós fazermos assistência na Galp ou de estarmos a mostrar a Galp em detrimento da Mobil, porque a Mobil é um patrocinador histórico da Volkswagen. Pois. Mobil, Castrol, DP, há uma série de coisas que são juntas. E era o patrocinador histórico. Ele disse, então nós investimos na preparação do carro, dos pilotos, não sei o quê, e é o piloto da Galp que aparece em destaque, não sei quais. Não podia ser. Começa aqui a primeira fração. Depois tivemos que pôr os carros com assistência diferente, ou seja, nós tivemos que estar do outro lado da Volkswagen e os carros. Essas pequenas nuances explicam, essas pequenas nuances e estas tratamento. Histórias, agora imagina, numa prova de 15 dias, estas histórias, Pois. Esta relação, as tensões, os momentos que há, eu com o Chris Nissen, eu que representava a Galp. A Galp era um patrocinador que eu tinha desde 93, 94, era algo que eu queria muito. Claro. E o mais engraçado é que nesse mesmo ano, no ano a seguir, a Mobil diz assim, nós pagamos o mesmo que a Galp e você tem que afastar a Galp. E eu acho que foi dos momentos mais inocentes, eu digo, porque as histórias, as lições de vida são mesmo assim. Eu preteri a Mobil relativamente à Galp, no ano seguinte, que ainda fui com a Galp, e a Galp fecha-nos o patrocínio nesse mesmo ano. Ou seja, eu tinha fechado a porta da Mobil, não de forma agressiva, eu tinha dito, repara, é um patrocinador histórico, apoia-me desde o início, não faz sentido... pelo mesmo valor, que também se falou, pelo mesmo valor e pelas condições, não fazia sentido. Deitar uma ligação para trás das costas, não é? E deitar uma ligação para trás das costas. Claro. É giro que nós a dizermos isso e à porta fechada e logo a seguir esse Dakar tínhamos uma carta a dizer que agradecia muito, uma carta com 4 linhas, agradecia muito o passado, mas que eu estava fora e que não contavam comigo, que a intenção da Galp era não patrocinar desportos poluentes, qualquer coisa assim. E então, repara como é que as coisas são. Tudo isto são decepções, tudo isto são momentos que tu vais perdendo a tua motivação, que tu vais perdendo, e que vais perdendo o teu encanto pela competição. A competição, nós dizemos que tem um alto, que é aquele momento da juventude que nós estamos disponíveis para não dormir pela competição, vamos à competição de topo. Depois, chegas ao topo, ganhas tudo o que tens a ganhar, tens uma excelente carreira e depois estás no topo e começam-te, quase a história do Armindo, ao fim e ao cabo. E chegas ao topo, eu não tive o mesmo incidente dentro da equipa. Mesmo com os meus diferentes entre eu e o Chris Nissen, que eram mais que evidentes dentro da equipa, mais que o nosso diferente, e eu sempre a proteger os interesses da Lagos, dos nossos patrocinadores, e de dizer que o que ele me tinha prometido de dar não tinha dado. E eu demonstrei durante a corrida que havia coisas que eram diferentes. Exato. E houve um momento de embaraço, uma coisa. Nós tínhamos outro episódio, nós tínhamos os briefings, debriefing, ao fim da especial, os pilotos juntavam-se todos e nós fazíamos o que é que tinha-se passado durante a especial. E nós tínhamos que dizer o que é que se passou. O carro teve este problema. Repara que nós estamos a trabalhar na competição e uma prova de 15 dias é simpático nos primeiros 4, 5 dias, mas depois entras numa saturação e é um cansaço. Um Dakar é uma prova difícil. Claro. Mais uma vez os 15 dias. Não é porque a prova é dura, é porque são 15 dias. Todos os dias. E basta falhares um dia para pôr tudo em causa os outros dias. Agora imagina, a partir da etapa de descanso o teu raciocínio é outro. Já fiz 10 dias, não posso deitar tudo a perder 10 dias, 11 dias. 11 dias fizeste, não podes. No último dia então é que tens que ir com os cuidados todos e mais algo. Quer dizer, ficares com a meta à vista é uma coisa horrível. É esta a gestão de prova que não acontece noutras modalidades mesmo do desporto automóvel. É tudo feito, ali há tudo uma gestão. E isso tudo é feito. Repara, eu sempre tive aquela parte, a parte dos patrocinadores, a parte da equipa, e sempre tive nas equipas oficiais sem ser oficial, sempre tive nas equipas, mas foi fantástico. A Volkswagen foi a melhor era que eu tive, foi fantástico. A Mitsubishi permitiu-me ir até onde eu fui. Depois tive uns devaneios pelo caminho, numa outra marca, e tinha-me retirado da competição.
e venha à competição, isto entrando para trás e para a frente, e venha à competição porque achei piada a um time que não é aqueles times que eu tinha, e nem é sequer pelo valor que está em cima da mesa que me faz correr novamente. É tudo diferente. Eu achei, mas será que ainda vou dando algumas fichas, ou seja, ainda consigo fazer alguma coisa de giro? E foi por isso que aceitei vir novamente, porque para mim as competições estavam encerradas um pouco na altura da Volkswagen. Só para ilustrarmos um bocadinho o porquê também dessa desilusão e as coisas que tu foste apercebendo na época da Volkswagen, há talvez 2 episódios que realmente ilustram bem. Um deles, quando tu, a determinada altura, numa prova, estavas atrás de um outro piloto da Volkswagen e percebes que supostamente o carro da frente, que teoricamente era igual ao teu, estava a verter líquido em grandes quantidades e foste... Mas isso aí são questões técnicas que se calhar eu não devia de falar. No entanto, porque nem tudo o que se faz... Não, é simples. Nós estamos nos debriefings e nos briefings, e os briefings eles são extremamente pontuais. 2 minutos antes, toda a gente está lá e aquilo começa 1 minuto antes. Não é à hora, começa 1 minuto antes. E então eu era sempre gozado porque eu chegava sempre e disse, mas eu cheguei à hora. Não, mas não é à hora, tens de chegar 5 minutos antes. Ok, tudo bem. E as pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu não brilho pela minha pontualidade. É defeito. E então eu chego ao briefing e cheguei os 2 minutos antes e estão todos reunidos. Disse, tínhamos combinado. Ou seja, o que aconteceu? A equipa oficial tinha um debriefing meia hora antes e eu entrava meia hora depois, qualquer coisa assim. E eu entro. Estão os engenheiros de cada carro, está o diretor de equipa, toda a gente, e quando eu entro, começam, como nós fazemos às vezes para os nossos miúdos, quando entramos num sítio que se perde silêncio e fazemos aquele xux, eu entro e deparo com uma série de pessoas formadas, engenheiros do melhor nível, diretor, toda a gente a mandar-se calar uns aos outros, como se eu entrasse e fosse entrar numa zona de segredos. Pois. Eu entrei e fiquei chocadíssimo. Repara, a nossa relação já... Eu chego e digo assim, meus senhores, se tem alguma coisa a falar... Nós somos adultos. Exatamente, se tem alguma coisa a falar que eu não possa estar, por favor, continuem, e quando for a altura do meu briefing, digam, isso aí, aquilo foi um balde de água fria para toda a gente. Estávamos a falar de coisas técnicas, o Carlos Sousa chega e toda a gente manda calar toda a gente porque estão a falar de coisas que era suposto eu não saber. Daí, repara, quando o contrato, dizem que o contrato dos carros são iguais e quando dentro do possível os carros são idênticos. Exatamente. E dizem-me eles, Carlos, nós temos um fornecedor de 20 jantes, chegam 12 jantes iguais e outras que não são iguais, isso não desvirtua o carro, portanto é por causa disso que foi essa a explicação que me disseram porque é que mudavam o regulamento. E foi essa a explicação que ficou. E realmente estavam a discutir coisas. Posso-te só dizer que já tinha o motor do Sainz e do De Villiers tinham partido, como tu sabes. Eu, infelizmente, tinha tido o incidente do copiloto, memorável e internacional. Portanto, eu estava já fora da corrida dos primeiros, porque não fosse aquele incidente, dos incidentes mais estúpidos, mas as corridas são mesmo isso, 15 dias, um dia mal, e se não fosse aquilo, nós estávamos na liderança da corrida. E no dia que o Sainz parte o motor, e como já estava atrasado, eu parei e tive uma série de tempo com ele, nessa especial, só para tu teres. Nós tínhamos nos CPs intermédios, CP3 terceiro, CP2 segundo, e estávamos pertíssimo do primeiro lugar. Com eles dois fora, nós estávamos automaticamente à frente daquela especial. Parei, ele pediu ao Andy Schultz, por favor, ajuda-me, trocamos as eletrónicas dos meus carros, não sei o quê, tive 40 minutos com ele ali para lhe dar ajuda, não consegui e vim-me embora. Não era eu que deveria ficar, eram os pilotos oficiais. Só quando me viram, como eu estava atrás, eu servia um pouco para o oficial para um lado, mas... E então eu ajudei pelo Sainz, e até foi uma história gira no final. O Sainz agradeceu eu ter esperado e eu tive que me explicar. E eu disse, eram 85 mecânicos, nós tínhamos, a nossa equipa eram 85 pessoas. No final estávamos todos no auditório, todos os mecânicos, tudo, acho que e os pilotos... estávamos a dar a explicar como é que tinha sido a corrida, a agradecer aos mecânicos, não sei o quê, cada um tinha feito um ou outro, e eu conto o meu episódio, e o Sainz, como agradeceu que eu tinha esperado muito tempo e que tinha-lhe dado mais ajuda, chegou a minha vez e disse assim, bem, e toda a gente queria saber a história do copiloto, a própria equipa, então mas conta lá essa parte do copiloto. O Chris Nissen no fim ofereceu-me 2 relógios com bússola,
Para nunca mais te perder. Exato, 2 relógios iguais, disseram para nós parametrizar, sempre tivéssemos 100 metros de distância um do outro, aquilo apitava. Aí houve aí uma espécie de paz nesse Dakar houve uma série, porque o nosso resultado foi mesmo bom, nós andamos mesmo bem, e o Chris Nielsen teve que ceder porque ele tinha escolhido os pilotos dele, eu era o piloto pagante e eu estava melhor que os outros pilotos que eram os pilotos que ele tinha escolhido. E aí nós demos bem. E então perguntaram, e eu disse, olha, vocês vão me desculpar, mas eu com o Carlos Sainz tive aqui um dilema. E eu vinha no carro e tive um dilema. Por um lado, era meu colega de equipa, tinha que parar para o ajudar. Por outro, é meu cliente, eu também não podia deixar no deserto pendurado, que eu nunca sei qual é a vez que ele vai comprar outro barco ou coisa assim. Então tive que parar e aquilo foi o disparate e foi aquelas coisas que o professor diz na altura e eu disse como piada e para justificar porque é que eu tinha parado tanto tempo. E essa foi a parte, e da Volkswagen penso que nós estamos mais ou menos conversados. Mas de facto notaste que aí tinhas chegado ao topo em termos de estrutura, em termos de possibilidade de um dia aspirar a uma vitória num Dakar? Eu penso que sim. Foi nessa altura? Foi nessa altura que eu achei que se tivéssemos um programa com estabilidade, também ninguém fazia prever que o Dakar fosse anulado. Exato. Em Lisboa. Ninguém se tinha percebido na altura, eu deveria ter feito o Dubai, eu não fui ao Dubai, porque na altura de testes eu estava na Tunísia e tinha-me dado um sério problema na coluna, 2 hernias discais que eu tenho, e tive um problema enorme com a perna direita. E umas dores incríveis, mesmo assim fiz a minha sessão de testes todas na Tunísia, muito boa. Foi a altura que eu evolui mais como piloto, uma semana de testes. Aliás, eu tive uns momentos fantásticos com a Mitsubishi, nunca desculpo a Mitsubishi de não me ter convidado para nenhum teste. Ou seja, eu era um problema. Eu, se fosse aos testes, um piloto, em termos de testes, evolui a sua performance de uma forma... Tu disseste que evoluíste mais enquanto piloto nessa semana com a Volkswagen a testar na Tunísia? Do que em 3, 4 anos de corridas. Porque nós temos, os testes são mesmo assim, eu fazia 500 km por dia, estávamos a fazer entre 300 e 500 km por dia. Estava com dores enormes, mas consegui fazer aquela parte. E nós tínhamos um troço de 320 km, com 100 km de dunas, 50 km, assim, e tínhamos. E o que é que tu fazes? Tu começas a parametrizar. Diz assim, eu passei a 100, posso passar a 120. Na competição não dá, tu passas uma vez e passas uma vez. As nossas provas são secretas, são provas que teoricamente os pilotos não testaram antes. Exatamente. E que partimos em pé de igualdade. Diga-se, e agora, voltando um pouco atrás, o Dakar em África, para determinados pilotos, como Peter Ansel e alguns outros pilotos, eles tinham um conhecimento do terreno fora do normal. Eram pilotos que faziam a diferença. E repara que nunca mais conseguiram fazer a diferença na América do Sul com a Volkswagen, com Peter Ansel. Peter Ansel nunca conseguiu fazer a diferença para um Sainz, ou um Nasser, não sei o quê, em provas que se mudou completamente de percurso. Exato. Eram pilotos que o quintal deles, Marrocos, Tunísia, era o quintal deles, eles passavam semanas aqui. Se a pista não era esta, era aquela. Como as provas são secretas, uma pessoa que conhece a pista parte logo em vantagem, mesmo que o carro tenha menos 50 cavalos. E então, desculpa, nós estávamos na parte de... Sim, estávamos a falar do facto de ter chegado ali ao auge da tua carreira com a Volkswagen. Ninguém podia prever. E aqueles 10 dias, aqueles 8 dias que tive de testes, nós estás sempre a melhorar as tuas voltas. E o que é que eu fiz? E estás a ir ao limite do carro e diz assim, este é o limite. Os saltos, nós estamos muito longe dos limites, e nunca sabemos qual é o limite. E num teste podes ir sempre um pouco mais e ver os limites. Uhum. Foi fantástico essa semana de testes. E evolui muito. Depois tinha a prova do Dubai que não a fiz, e depois tivemos o Dakar que foi anulado. Exatamente. Tive a honra de ter a meu copiloto em Portugal, o número 2 da Volkswagen Mundial, e foi uma honra conduzir com ele, e o responsável por todos os lançamentos, e é o número 2 da Volkswagen Mundial. Tivemos ali uma parte gira no terródromo, com lama e tudo, e ele achava incrível como é que um carro com 2 toneladas tinha um poder de travagem, de arranque, de saltos e tudo. E realmente a competição permite não só evoluir muito os carros, muitas das coisas são adaptadas. A questão dos 2 turbos
já a Volkswagen começou a testar neste 2.5 litros. Exato. Hoje é uma coisa comum, mas a Volkswagen já estava a fazer uma série de desenvolvimentos. E agora isto fez-me saltar depois para outras histórias, que era a maneira como as pessoas de fora veem as corridas, que às vezes são um pouco diferentes de quem passa por dentro. É mesmo isso que estamos a tentar mostrar. Queria falar aqui de poucos momentos que as pessoas também associam à tua carreira, nem todos eles positivos, infelizmente. Estou-me a lembrar, nomeadamente, do acidente de 2000, que foi algo que marca também a tua carreira. Tu tinhas, naquele Dakar, tinhas ganho a primeira etapa, certo? Estavas com o João Luz como navegador, com o qual já tinhas sido, inclusive, campeão nacional. Podes-me explicar um bocadinho o que é que aconteceu e o porquê de ter acontecido ainda hoje? O engraçado da história foi que o Dakar de 99, eu passei o tempo com o Bremer e com o Viardot na altura a tentar convencer Luz a fazerem-nos um carro competitivo. Nós tínhamos tido um campeonato nacional 97, 98 com carros maus, com carros com muito pouca fiabilidade. Os carros avariavam muito, tinham problemas de motores, de suspensão, tinham uma série de problemas. Eram carros laboratório que não correu bem. A SPM era o que fazia os carros de fábrica da Mitsubishi. A Mitsubishi, na altura, não sei se te lembras, havia os Citroën, os Mitsubishi, os autênticos Grupo Bs. Sim. E a Citroën afastou-se das corridas e a Mitsubishi depois anunciou o seu afastamento também naquele tipo de carros. Então tinha uma SBM. Quem era a SBM? A SBM era uma empresa privada que construía os carros da Mitsubishi em França. E a SBM tinha muito pouco trabalho, ou seja, passou a não ter aqueles protótipos, passou a não ter uma equipa oficial, começou a ser gerida como uma empresa privada. E eu no Dakar de 98 passei o tempo todo, repara, foi o Dakar de 97 e 98, foi o Dakar que eu passei noites a tentar arranjar o carro para chegar ao fim da especial. O objetivo era chegar, eu não queria que fosse uma distância. Cheguei, fiz noites de mecânica, pratiquei a minha mecânica. E então passei esse Dakar a convencer o Bremer e o Viardot a fazerem-nos um carro. E eles no fim disseram assim: Carlos, mas há dinheiro para isso? E eu disse assim: preocupem-se vocês em saber se há o carro, que eu quando chegar a Portugal, logo me preocupo em saber se há o dinheiro ou não para fazer os carros. E eu ao mesmo tempo estava a falar com Portugal. Eu estava a falar com eles, e a Mitsubishi Portugal sabia ou não a capacidade de fazer o carro, se eles estavam ou não. Repare, todos estes projetos foram construídos com uma série de pessoas, comigo em pivô, a falar com as pessoas, tinham, se não tinham, não sei se mais. Aliás, que acho que há um erro hoje com esta equipa da Great Wall, que acho que o nosso fornecedor é o fornecedor errado, mas isso porque os carros de competição têm sempre um fornecedor. Os carros de competição não são feitos, à exceção da Volkswagen, que tinha o seu departamento de competição, que era feito em Hannover, num departamento deles. Todos os outros carros de competição no todo-terreno são departamentos à parte. E muitas vezes privados que funcionam, e isso é fácil para as empresas, que eles quando não querem e não têm todo aquele problema de uma estrutura enorme. De estrutura, de pessoal, de engenheiros e tudo isso. Há que escolher bem o seu fornecedor. E eu tive... Aconteceu no UMM. Quando andava no troféu, disseram: temos aqui uma hipótese... Temos aqui uma hipótese de um V6, de um MM V6 XPTO, não sei o que mais. Eu, não, ainda não ganhei o troféu MM, eu tenho que ganhar o troféu MM, só depois é que posso pensar noutra coisa. Eram os meus patrocinadores, era o dinheiro que eu usava para dar os saltos. Exatamente. E achei que não era o momento. Fiz muito bem, os Gêmeos Almeidas fizeram, os V6, aquelas coisas todas, e eram carros que em 8 provas desistiram 4 ou 5. E, entretanto, tu ganhaste o troféu MM. Ganhei o troféu MM. Nesse ano, em 8 resultados, eu tive 7 primeiros lugares e 1 segundo. Ou seja, limpei o troféu todo. Se havia alguma coisa por dizer, a coisa ficou tratada. E tenho o ano seguinte que passo para a SOV com a Nissan. Mas fiz sempre os passos, acho que fiz os passos certos. Tive a sorte de olhar para os carros que me permitiam, porque era fácil, quando tinhas patrocinadores, é fácil, chega-te uma série de preparadores a dizer: eu tenho o melhor carro, eu tenho o melhor carro, e tu és seduzido ou pelas potências ou pelo que te mostram, porque depois também tens que, como empresário, e aí passas a ser não piloto, mas empresário, tens que ver um futuro.
É este o preparador que eu quero ou não? Não, não é. Não me garante resultados, não me garante que o carro é muito bom, vai ser o primeiro nos prólogos, mas não vai acabar as provas. Não me interessava isso. Acho que a prova é um todo. Sempre tiveste essa noção? Isso não foi algo que tu adquiriste à força através da experiência, não? Sempre tiveste essa noção desde as primeiras fases da tua carreira? Exatamente. Eu tenho essa noção desde os 20 anos. Dos 20, 22 anos, ou seja, esta parte dos baggies, por exemplo, que nós estamos a ouvir agora, são fartos de me convidar para ir para os baggies. Eu testei o baggy há 2 anos atrás. Eu disse, é um carro fantástico, há 3 anos, é um carro fantástico, não vai ganhar corridas e não vai chegar ao fim. E realmente não aconteceu. Atenção que o regulamento hoje é diferente. A gente já vai falar o que é os regulamentos. Mas as coisas mudam e nós temos de estar atentos, porque às vezes o não darmos o passo também é mau. Eu arrependo-me de um passo. Quando o Dakar parte de Portugal o primeiro ano, a Mitsubishi fez-me o convite para eu voltar à Mitsubishi. Portanto, eu tinha sido da Mitsubishi e tinha optado pela Nissan. E eu acho que aí não fiz bem. Deveria ter voltado, deveria ter aceito. Também há erros. Claro. E reconheço que tive o convite e que deveria ter voltado à Mitsubishi. Achei que a Nissan estava a dar os primeiros passos para a equipa oficial. Eles tinham-me permitido que eu passaria para a equipa oficial no segundo ano. Isso não aconteceu. Eu fiz com a 04 e a Nissan acabou, entretanto. A equipa oficial acabou. Portanto, foi um tiro que não correu bem. Mas prometeram uma coisa que não aconteceu. Relativamente às preparações dos carros, sempre tive a noção do que é que... E então eu tinha a noção que se a Mitsubishi, se eu queria voltar aos primeiros lugares, mesmo no campeonato nacional, se queríamos voltar o preparador tinha que ser outro. E então o Bremer, que era o diretor da equipa oficial, passei o tempo. E estava ao mesmo tempo a falar com Portugal. E queres saber uma coisa? Nós estávamos a falar em Portugal. O Dakar acabou, de 98, portanto estamos no ano 99. E eles mandaram o preço do carro, fazer um carro novo e alugaram um carro para o Vassal. Sabes em quanto tempo é que demorou a decisão de fazermos um carro novo? Na mesma semana tínhamos o ok da Mitsubishi Portugal para fazer o carro. Ou seja, acabou o Dakar, 15 dias depois tínhamos o projeto do novo carro e a verba autorizada da Mitsubishi Portugal. E dizia-me o Bremer, na altura, que já faleceu, e dizia-me assim, que eles diziam que demorava um monte de tempo a ter decisões do Japão. Claro. Ele disse, nunca tinha tido, ele tinha chegado, mas nós já tínhamos falado no orçamento. Ele esquece que durante o Dakar eu não estava a falar sozinho, eu estava a falar de uma série de pessoas que estavam atrás, estava o Carpinteiro Albino, estava o César Branco, estava toda uma estrutura, estava uma série os engenheiros da direção, estavam todos a favor do projeto. Claro. Foi tudo fácil, quando chegou à administração, foi aceito. Eu não sei se reparas que todos estes projetos nasceram comigo a pivô, e depois aí eu vou-te dizer o que acontece no ano 2000. 99 chego ao carro e eu lembro-me, estão os engenheiros todos, foi na altura, convém relembrar, a L200, a primeira L200 feita pela SBR. Exatamente. E eu lembro-me, o César Branco tinha sido da Mitsubishi na altura, estavam os novos, estava o engenheiro Bitoque, estava o engenheiro Guilherme Castro, estavam todos que eram a favor do projeto e estava o administrador à minha frente. E diz-me ele assim, bem, agora, depois de termos assinado um budget destes, quero ver qual é que vai ser a desculpa para não ganhar. Nós tínhamos tido 2 anos péssimos. 97 e 98 perdemos. Um ano ganha o Santinho Mendes, outro ganha o Filipe Campos. E ele diz, agora quero ver. E eu digo assim, doutor Cabrita, doutor Paulo Coco, que já faleceu também. Doutor, se não ganharmos, a culpa é dos pilotos, não é dos carros. Porque com este carro eu não tenho dúvidas que vamos ganhar tudo. Está bem, vou ver isso, vou ver para crer. Eu lembro da primeira prova no Algarve, não dormi a noite toda. Estava extremamente nervoso. Vomitei durante a noite, nervoso. Dei-te sangue no nariz, tudo, não sei o quê. Claro que ganhamos logo a primeira prova e depois foi o que foi. Foi uma limpeza aquele ano, foi uma limpeza. O Vassal ganhou umas provas, acho que ganhei mais na altura, mas foi uma limpeza, Baixa de Espanha e tudo, acho que não podia correr melhor. E campeão nacional, ou uma jornada do fim. Sim, eu normalmente o campeonato resolvi sempre por antecipação. Por antecipação. E havia a Toyota na altura, nós não estamos a falar, havia um campeonato bastante competitivo. Era um contexto muito diferente, que depois também podemos falar daquilo que hoje em dia as pessoas... hoje. Portanto, o campeonato existia. Exatamente. As pessoas estavam lá todos, estava lá tudo. Estava a Nissan, estava a Toyota, estava a Mitsubishi, estávamos lá todos. Os próprios pilotos, recorda-me um bocadinho, os pilotos que estavam a correr contigo na altura. De primeira. Além de Filipe Campos. Eu não sei se foi, acho que foi o fim da Nissan, mas estava o Tomás Melbreiner, estava o Inverno Amaral. Eu ainda tive, esses que eram os meus pilotos de referência quando dava troféu MM, que eram os meus ídolos.
e havia mais, Santinho Mendes também, mas Santinho Mendes vinha com outro projeto, mas os pilotos oficiais eram o Tomás Melo Breiner e o Inverno Amaral. E quando eu dou por mim a ganhar-lhes provas, imagina aquele miúdo a transformar-se completamente. Nós tínhamos um bom carro, tínhamos boa equipa, tínhamos boa estrutura, bons patrocinadores, portanto aquilo tinha mesmo que dar certo. Se não desse certo, o problema era o que estava atrás do volante, que éramos nós. Mas tu nessa altura já eras campeão nacional, portanto também já tinha sido um certo estatuto, os seus resultados no Dakar também já começavam a ganhar um certo estatuto em Portugal, portanto é óbvio que foi uma opção de risco, que correu bem, de facto, mas penso que o teu valor naquela altura já estava mais do que provado, não é? Sim, é que realmente aí tens a mudança do piloto amador para o piloto, ou para o piloto mais maduro. E então, nós, ou seja, estávamos no topo. Nós estávamos no topo. Tínhamos o Dakar 2000, estávamos no topo, tínhamos o melhor projeto, era o primeiro Dakar que eu fazia naquela estrutura. E foi a única vez que a Mitsubishi me convidou para testes, honra seja feita, aqui em Marrocos, antes do Dakar. Portanto, repara, eu fui piloto da Mitsubishi 10 anos, só em 99, naquele carro, convidaram-me para os testes. Todos os anos seguintes, em que havia a estrutura oficial e havia L200, nunca. Eles disseram, como tu fazes o campeonato nacional, não precisas vir fazer testes. Só que havia um problema, eles vinham para as pistas do Dakar. Pois. Eles vinham para o jardim, eles vinham andar nas pistas que iam fazer o Dakar. Nem precisavam fazer, como eu disse, numa semana de teste valeu mais do que 3 anos de competição, ou mais ou menos. Eles vinham para aqui testar para os sítios onde a prova ia passar. Se não era a pista da esquerda, era da direita. Eles sabiam tudo. Tinham as notas todas, tinham as coisas todas. Portanto, era logo uma desvantagem enorme. E nunca mais me convidaram para vir fazer testes. Eu tinha o campeonato nacional e também o nosso budget, atenção, o nosso budget era para o campeonato nacional, tínhamos que manter os nossos patrocinadores e acho que os patrocinadores não iam aceitar que nós não fizéssemos o campeonato, fizéssemos o dinheiro todo para fazer testes. Esse Dakar, de facto, confirma a primeira fase, a competitividade do carro. Ganhas a primeira etapa desse Dakar. Ganhei a primeira etapa, 5 dias depois voltamos a ganhar, 4 dias depois voltamos a ganhar uma nova etapa. Ainda nenhum dos pajeros tinha ganho etapa alguma. Lembro-me, na altura havia o Peter Ansel com o Mega, com um projeto que também foi feito pela SBM, muito criticado, porque os carros era mais evoluído que qualquer dos carros oficiais dos pajeros. Porque o Pajero, enquanto tinha que manter a arquitetura, eles do outro fizeram de um chassi de uma folha em branco. Estás na Líbia, portanto, remontando a esse Dakar. Há aquela ameaça de ataque à caravana do Dakar. Exato. E nós fazemos a ponta aérea. Só quando nós chegamos ao outro lado, a diferença é muito curta entre todos os pilotos, ou seja, os 6 primeiros pilotos podiam a qualquer momento um deles ganhar, só tínhamos 4 etapas até ao fim. Há o acidente, não é o acidente em si, é tudo o que vem a seguir. E quando nós vamos para o hospital, e quando eu estou no hospital... O que é que tu ainda recordas? Eu sei que não é algo propriamente fácil até hoje em dia de recordar. Não, como é que recordas aquele momento em específico? O que é que aconteceu? Eu acho que eu tenho todos os momentos presentes. Gravados. Tenho tudo presente, eu sei o que é que se passou, tenho ideia do que é que se passou, como passou, os carros que iam. Sei que no acidente, quando nós tivemos o acidente, um dos primeiros carros que passa é o Mazuoka, passa ao nosso lado, eu estou no chão e ele não para. Eu tenho essas noções todas, eu tenho isso tudo gravado. Tenho as primeiras conversas que eu tenho com o João Luz, tenho quando ele diz que não sente as pernas e que eu digo que o vou ajudar. Tenho também muito presente quando vou sair do carro eu também não me mexo. Ou seja, eu também não mexia as pernas, portanto o acidente tinha sido. E tenho inclusivamente, nós travamos até o último momento e quando o carro salta, o carro não vai abaixo. Eu ainda vou uns metros porque eu fiquei a pensar, agora vem os outros carros, todos vão-nos cair em cima. Ainda ponho primeiro e saio, depois o carro começa a deitar fumo, porque o motor e a caixa de velocidades tinham partido os portes e aquilo afetou um bocadinho o radiador. Isso foi devido ao impacto da frente? Sim. Tenho essas noções todas, mas eu penso que, infelizmente, as consequências foram muito maiores do que nós poderíamos pensar à partida. E tu vês tudo desmoronar-se. Tu vês chegares a todas as fases e quando estás, evaporou-se tudo. Eu lembro-me que estava no hospital e estávamos os dois no mesmo quarto, sabia-se logo à partida, embora os médicos não dissessem que a lesão do João era pior. Nós, quando vínhamos repatriados, o médico, ao momento, eu sempre tive muito calmo,
tentei sempre muito calmo falar com as pessoas, saber qual era o nosso estado, não sei o quê. Nós fomos para a Tunísia para ser operados, depois acharam que o melhor era ser em Paris, porque realmente o nosso estado era o pior de todos os outros pilotos. E eu tive conversas ainda me lembro do professor Arredondo, que era a médica responsável pela nossa operação. E a determinada altura eu digo assim, mas será que volta a correr ou não volta a correr? E não tinha coragem de perguntar, até à minha mulher se ela podia fazer a pergunta para mim. Ela disse, estás louca, vou fazer agora uma pergunta dessa? Não sei, pergunta. E a resposta foi que nem voltasse a pensar em corridas. E aquilo caiu mesmo tudo. E passado cerca de 4 meses, estavas a correr outra vez, certo? Depois eu lembro-me que eu tinha dito ao João Lúcio, para o João, nós íamos ir para Portugal, íamos fazer as coisas todas, e ele optou por ir para uma clínica mais especializada em França, e aí foi a altura que nós nos separamos, e eu vim para Portugal e pedi, vim para o hospital, estava no Hospital da Almada, porque era o que me dizia mais. O facto de falarmos português e ter as pessoas que estão ao nosso lado em português é muito mais fácil do que estarmos fora do nosso país. Eu, se tivesse que ser tratado, eu preferi ser tratado. E pedi, falei com o médico na altura, quando é que eu poderia começar na fisioterapia, não sei o quê, o que é que eu podia fazer. Ele disse assim, você nem pensa, já trabalha. Você nem pensa em corridas, porque isso agora tem que estabilizar tudo, não sei o quê. E eu pedi fisioterapia, então todos os dias levavam-me, porque eu nem mexia, eu não andava praticamente. Então todos os dias lá estava eu na fisioterapia e ao mesmo tempo houve uma coisa que foi fantástica. Tinha uma série de pilotos a pedir para ocuparem o meu lugar no campeonato nacional. Havia os patrocínios, havia o carro, o seguro pagou o carro, portanto a parte do seguro paga a reconstrução de um carro novo, nós fazemos a segunda L200. E então eu lembro-me na altura, os engenheiros na altura tinham autorização para fazer o carro e havia um problema. Se o carro fosse feito e eu não tivesse em condições, eles iam pôr um substituto e eu estava fora. E mais uma vez aqueles diretores, as pessoas que estão ao nível da administração, mas que estão abaixo da administração, dizem, Carlos, quando é que voltas a conduzir? E eu lembro o carpinteiro Albino, também já faleceu, dizia assim, como é que é, rapaz? Como é que vai ser isso? Sou carpinteiro, eu fazer o máximo e eu quero estar, e eu comecei a andar e eu quero estar o máximo, e perdemos uma corrida, perdemos duas, e eu penso que vamos à terceira corrida, à terceira ou à quarta corrida, no norte do Campeonato Nacional, e que perdemos a corrida para o Vassal por 20 e tal segundos, penso eu. Porque eu sempre que fico em segundo, fico por muito pouco tempo do primeiro, quer dizer, as minhas, quando fico à frente fico isolado, mas em segundo tem sido sempre ali coisa. Fico em segundo lugar e tiveram que tirar ao colo do carro, porque o meu estado físico tinha ido tão abaixo que eu não consegui sair do carro, estava tão fraco, e eu pensei naquela altura que eu tinha mesmo acabado, que as minhas corridas tinham acabado, porque eu estava tão fraco, não me consegui mexer, quer dizer, levaram-me depois para o quarto, depois estive ali a recuperar, fui muito abaixo e pensei que não, mas não, as corridas é mesmo isso, as corridas criaram-te o endurance, o corpo foi-se adaptando àquilo, não sei o que mais, e acabamos por não ganhar esse campeonato nacional. Não foi pelas duas corridas, foi pelas duas corridas que faltamos e uma distância que tivemos de uma centralina na prova da Guarda, penso eu, a centralina queimou e com três resultados fora não ganhamos o campeonato por aí. Acaba por ganhar o Vassal nesse ano, mas porque nós deitamos 3 ou 4 provas, pontuamos 0. Porque depois voltamos a ganhar, não ganhamos nessa prova e voltamos a ganhar nas outras provas, penso eu, em quase todas. Mas infelizmente com 3 resultados fora não nos deram pontos, foi por um triz e ficámos vice-campeões. E foi fantástico. No ano seguinte ganhas e és campeão novamente pela terceira vez, não é? 2001 e depois 2002 o tetracampeonato seguido. E 2003 pode dizer-se terá sido o ponto alto da tua carreira até o momento, porque não só consegues o melhor resultado sempre no Dakar, que é o 4º lugar, como também vences a Taça do Mundo. 2 feitos inéditos no desporto automóvel português. O que é que sentiste nessa época em específico? Sabes o que é? Não estou aqui a fazer às vezes as pessoas falam de um Schumacher, do Loeb, que ganha tudo, não sei o quê, e tu vês o semblante dos pilotos e não vês um rasgo
de alegria máxima porque ganham mais uma corrida. Tu vê, dizem que são pilotos frios. Acontece que naquela altura nós quase todas as provas ganhávamos. Ganhávamos Baixa de Espanha, ganhávamos as Baixas, ganhávamos, era em Portugal, fazíamos bons resultados no Dakar, aquilo acontecia tudo. E eu lembro quando nós somos campeões no Dubai, que é a última prova. Sim. Por acaso eu captei nessa prova, ninguém soube. Eu Ninguém captei, soube. pusemos o carro em pé e... Captaste já na última fase da prova, certo? Sim, nós estávamos a estrear o novo motor 4 litros. Viste a coisa da muito Mitsubishi. mal parada. Não, o problema é que o carro captou quase parado, com R-Main, quase parado e ficou... Só que o carro, quando fica decidido, nós não o podemos tirar de lá. O carro ficou decidido, não ficou de lado. E depois nós íamos muito no grupo da frente, tivemos que esperar muito tempo para que alguém nos viesse tirar, e os primeiros carros passaram, os Schlesser e tudo, não pararam. Claro. Então tivemos que esperar E pelo logo pessoal os de trás. Schlesser, não Lá os ia parar, Schlesser e de passaram os BMs na altura e tudo, ninguém parou. Lá deram um puxão e nós acabamos também a diferença de pontuação. Eu lembro que o João Paulo disse assim, mas tu não estás feliz, não estás contente, não sei o quê. Eu não me apercebi. E eu hoje apercebo do quão patética era a situação. Nós estávamos tão habituados a ganhar que as vitórias passavam-nos despercebidas. A comemoração passava-nos despercebidas. Hoje dou muito mais valor. Passou aquela fase, passou a fase em que parecia que era tudo fácil. Exato. Tudo acontecia. E eu hoje olho para aqueles pilotos que eu vejo, sou um fã dos ralis, eu vejo e olho para os pilotos e eu percebo. Porque os testes, o trabalho, o envolvimento, os compromissos, os treinos, as provas, são tanta coisa, que o piloto passa a ser uma máquina, passa a fazer parte integrante de qualquer coisa que não é ele. Ele passa a viver uma coisa. Eu vou dizer uma parte gira, e não é uma inconfidência. No final do Dakar, no final das especiais, dizia-me o Sainz assim, bom, Carlos, não vamos falar mais de carros, vamos falar de barcos. Ou seja, repara, nós gostamos da competição, vivemos para a competição para nós é tudo, mas depois quando entras num ritmo alucinante de corridas, de treinos, de compromissos, não sei o quê, aquela parte da juventude, e é dito daquela fase que eu te falei há uns tempos, que eu te falei nesta entrevista, que é a fase que um tipo está disposto a tudo para as corridas. Exato. Quando tu chegas a um estatuto não estás disposto a tudo. Assim, claro. Tu vais para ganhar, não ganhas algo que se passou mal, mas depois passas a ser uma pessoa mais fria, passas a ser uma pessoa mais distante, porque para as outras pessoas que vivem o momento, tu não o vives da mesma maneira. Saltando agora até à fase mais recente da tua carreira, falamos, por exemplo, na fase onde tu estavas integrado na Volkswagen, para todos os efeitos, estavas rodeado de talvez da maior estrutura que alguma vez o Dakar teve, uma equipa que não só tinha budget de algumas dezenas de milhões de euros por ano, como tinha, enfim, 80 e tal técnicos a trabalhar unicamente para aquela estrutura do Dakar. Neste momento, após estes anos, veste de facto numa conjuntura diferente, numa equipa de dimensão bastante diferente, onde, tal como eu disse no início desta entrevista, tu és basicamente o pilar em termos de experiência. Tu guias na prática a equipa a vários níveis, seja de afinações, seja de conselhos de estratégia, que dás naturalmente aos responsáveis da equipa. Falando da Great Wall, como é que foi de facto integrares uma equipa chinesa? Tu disseste há bocado que os humanos têm uma linguagem universal quando estão uns com os outros, deixamos de ter nacionalidade, mas como é que foi essa entrada numa equipa chinesa, visitar a fábrica 2 vezes, esse tipo de contacto com as pessoas da Great Wall? Bom, tenho que dizer que eu fiquei positivamente surpreendido para já pelo calor e tão humanos que eles são, ou seja, são pessoas de trato muito fácil, são pessoas muito disciplinadas, muito atentos e muito atentos porque reconhecem um pouco o meu mérito, talvez, fruto do meu passado, reconhecem, mas ao mesmo tempo umas pessoas muito desconfiadas. Ou seja, se tu disseres que este é o caminho, eles perguntam, não te perguntam a ti porquê, mas desconfiados. Mas porquê? Claro. Então, se a gente está aí por aqui, porque é que ele diz que é por ali? Não estou a perceber. E então
Não são maliciosos, mas, enfim, eu penso que esse vai ser talvez o principal problema. São atentos, mas não o suficiente para perceberem que o fornecedor e para ganhar há que ter outra atenção e há que ir por outros caminhos. Aliás, Não estou a falar do fornecedor Filipe Gás. Ele não pode fazer mais porque também é blindado. Porque se a equipa diz, vou comprar a peça ali, quero que tu compres a peça dali para fazeres isto, tu não só podes fazer aquilo, a coisa está mal. Tu não podes ter dentro do mesmo carro 2 patrões, ou 2 preparadores, ou 2 pessoas que mandam no carro. Não pode haver 2 pessoas que mandam no carro. Ou seja, quem faz o carro é o líder, nós temos que falar com ele o que é que queremos e essa pessoa tem que responder sim ou não. Quando nós dizemos, esta é a parte que temos que perguntar àquele. Então, e a suspensão? Não, a suspensão nós não podemos, temos que perguntar ao outro. Então, e sobretudo quando essa fase inicial, a equipa que na prática fez o carro, projetou e fez o carro, tem outros clientes atualmente e tem uma outra equipa. E tem outros interesses. Outros interesses que vão colidir, obviamente, com os vossos. Não é? Outros interesses. Eu expliquei, as pessoas ouviram-me atentamente, mas, atenção, a Great Wall, a equipa de fábrica, tem o Zou que está a meio, que é o pivô, é o Carlos Sousa da antiga. É o pivô que articula. Exato. E eu penso que ele terá algum receio de algumas passagens. E eu penso que está-se a perder tempo e, honestamente, este Dakar eu faço com o objetivo da equipa ter ou não outra coisa, porque vai ser um Dakar duríssimo. Já tinham prometido que tinha o ar-condicionado e não tenho, isso é que me chateia bastante. Aí afinal não cumpriram a promessa. Não cumpriram a promessa. Portanto, nós podemos aqui revelar que o Carlos Sousa só, de facto, aceitou fazer este Dakar quando soube que tinha ar-condicionado. Portanto... Pois, eu cheguei aqui e perguntei, onde é que está o botão do ar-condicionado? Não tem, mas disseram que tinha, mas não tem. Isso, ok, está bem. Mas, como eu te disse, eu sou de fácil trato. Claro. E compreendo e não compreendo, mas se nós estamos a escolher o fornecedor, que é só o fornecedor das equipas que vão ganhar, exatamente, esse fornecedor nunca pode fornecer o mesmo material. É que eu já passei por isto uma série de anos, e quando eu tento explicar, as pessoas ou tento explicar rápido demais, ou as pessoas ficam com medo da mudança, mas é preciso mudança. E a Great Wall, talvez, se quisesse, poderia em 3 anos estar a ganhar o Dakar. Já perdemos um. Pois. E este era importante para fazer já uma série de alterações. Exato. Que não foi feito. O carro, essencialmente, é o carro do ano passado. Com motor de série. Com motor de série. À partida menos performante. Enfim, a própria competição, e podemos falar disso, a competição neste Dakar será, sobretudo, portanto, vinda da Mini, que poderá ter ali 8, 10 carros, apenas e só a Mini. Estamos a falar Mini BMW com alguns X3 que vão levar ali a fasquia para 12, 14 carros bons, não é? Apesar do nível de pilotos, obviamente, ser bastante discrepante. Atenção que estão a aparecer muitos pilotos de rallies, pilotos campeões. Estamos a falar de um Ten Brink. Exatamente, são pessoas que eu vejo o ano passado, vejo eles andam muito depressa e espera aí, mas isto é aqui, o primeiro Dakar, mas pode ser assim. Não, são pilotos que já têm carreira de rallies e que chegam e que já estão com uma série de Dakars. Depois temos os ex-Mitsubishi fábrica, com novos motores a gasolina. E o regulamento, penso que quer privilegiar mais os gasolina, porque tem uma mecânica mais barata, penso, e querem privilegiar mais para haver mais igualdade. O problema é que a igualdade, como eu tinha dito, esperamos que não seja o 880. E depois vamos ter os buggies, que eu pessoalmente acho que se houvesse muitos meios e uma grande equipa nos buggies, muito dinheiro nos buggies, seriam os carros vencedores. Só mesmo para terminar, este ano o Dakar tem um formato ligeiramente diferente, no sentido em que mantém os 3 países dos últimos anos, mas começa no Peru, ou seja, aquela fase final do Dakar do ano passado será este ano a fase inicial, que toda a gente já viu, é uma fase bastante dura, não é? O que é que tu achas que isso vai introduzir de novo na competição? Vamos ter logo 4 especiais a doer. Normalmente, as primeiras especiais, a primeira especial, a segunda especial, aqueles carros que têm assim a preparação mais delicada ficam, mas como as especiais são relativamente fáceis, a pessoa acompanha a caravana, vai outra vez. Penso que este ano não, e se calhar na etapa de descanso já temos fosses muito grandes, mas, olhando para o percurso da prova, vamos ter etapas difíceis, que vão acalmar um bocadinho na parte da Argentina, e depois a última semana, os últimos dias, vamos outra vez ser muito complicados, que é aquela parte do Chile. Portanto, vai ser um Dakar com um posto muito engraçado. A partida logo a doer.
nunca fizemos, vamos fazer agora. Acho que pode haver muitas surpresas. Ok. Obrigado, Carlos, por este momento. Obrigado também.